Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira angelical e gloriosa. Queridos, eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra de Deus. Aliás, a mensagem que eu tenho ao seu coração é um exemplo de perseverança, é um exemplo de alguém que sabe exatamente o que quer. A mensagem que tenho da parte de Deus é um exemplo de alguém que não desistiu daquilo que o acreditava. Por isso eu pergunto para você que me ouve em algum lugar: você é daqueles que acredita no que você é capaz, ou você é daquele que basta um obstáculo para desistir? Por que digo isso? Olha a mensagem que tenho da parte de Deus. Evangelho de João, capítulo 20, verso 11, diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco assentados, onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outra aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que chora? Ela lhe respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Queridos irmãos, esta Maria de quem eu me refiro. Esta mulher, ela havia passado por momentos dolorosos e no momento em que ela mais o havia precisado, ela esteve ao seu lado nada menos que o Senhor. No momento que o fariseu queria condená-lo, lá em Lucas 7,36, Jesus ali estava e lhes concedeu perdão. No Evangelho de João, aqui um pouco atrás, no capítulo 8, a Bíblia vai mostrar essa mesma Maria. Ela ia ser apedrejada, Jesus ali esteve e livrou que ela fosse apedrejada, ou impediu que ela fosse apedrejada. E agora ela lembrou que o Senhor, 3 dias atrás, o havia sido sepultado e que estava ferido, machucado, mas o Senhor havia dito que 3 dias depois ele ressuscitaria dentre os mortos. Então Maria, ela vai até o sepulcro e ela está lá chorando agora diante do sepulcro, porque ela chega lá, o sepulcro está aberto e o Senhor não está mais ali. Já o havia ressuscitado, como ele mesmo havia dito, que no 3º dia ele ressuscitaria. Mas os anjos estavam lá esperando por ela. Os anjos chegam para ela e dizem assim: Mulher, por que chora? Ela responde: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Veja, ela chegou lá, o Senhor já o havia ressuscitado, mas ela não desistiu. O Senhor não estava ali, mas ela não voltou para trás. O Senhor não estava ali, mas ela não desistiu de procurá-la. Há muitas pessoas que desistem muito fácil. Há muitas pessoas que, sem nem mesmo enfrentar os obstáculos, já jogam a toalha, sem que haja obstáculo. Há pessoas que desistem por conta do nada. Maria chegou ali, o Senhor não estava, mas ela apoiou no coração: Eu vim procurá-lo pelo meu Senhor e não voltarei até que o encontre. Lembra que eu falei no início? Se você é daqueles que desiste fácil, ou você é daqueles que acredita no que você é capaz? Você é daqueles que facilmente desiste, ou você é daqueles que acredita no seu potencial, acredita na sua capacidade, acredita onde você pode chegar? Porque o Senhor não estava ali, só que Maria não vai desistir de procurá-la. O Senhor não estava ali, porém, mesmo ele não estando, Maria não desistiu. Vai continuar a procurar por ele até que o encontre. O porquê? Maria foi ali disposta, ela saiu de casa preparada, ela saiu de casa pronta a encontrá-la, o que ela estava indo em busca, a encontrá-la quem ela estava procurando. Ela saiu de casa com um propósito no coração: não voltarei enquanto não encontrar o meu Senhor. Quando você vai orar, ou quando você vai à igreja, como é que você sai de casa para entrar na presença do Todo-Poderoso? Você é daquele que sai de casa preparado para o encontrar? Ou você é daquele tipo de pessoa que sai de casa de qualquer jeito e acha que de qualquer jeito vai consegui-lo encontrá-lo com o Todo-Poderoso?
não é de qualquer jeito. Primeiro que para encontrar o Todo-Poderoso, nós temos que ser perseverante. Por isso a Escritura nos ensina. Ser perseverante em meio às provações. E acredite, você que me ouve, encontrar o Senhor é uma prova. Sabe por quê? Porque para encontrá-lo a gente tem que vencer os obstáculos primeiro. Para encontrá-lo, o Senhor, temos que passar por cima dos obstáculos. Sabe o que eu estou dizendo? Que para que você encontre o Todo-Poderoso não depende dos outros. Só depende de você mesmo. Vencer a si próprio. Quando você vencer a si próprio, você vai perceber que o Senhor está mais perto do que você imagina. Os obstáculos que eu me refiro é vencer a si mesmo, a si próprio, as suas próprias vontades, seu próprio eu, sua própria natureza humana. E aí você vai perceber que o Senhor está pertinho de cada um de vós. O Senhor está pertinho mais do que você pode imaginar. Ele está pronto para permitir que você os encontre. Ele está pronto para permitir que você possa encontrá-lo. Agora depende do seu esforço. Olha a seguir, no versículo de número 15, perguntou-lhe Jesus, mulher, por que chora? E a quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste e eu levarei. Primeiro os anjos perguntaram, por que choras? E ela respondeu, levaram o meu Senhor, não sei onde o puseram. E como ela não desistiu de procurá-la, o fato de Maria ter sido perseverante, porque ela foi ali preparada, pronta para o encontrar. Ela foi ali com o pensamento, eu não voltarei enquanto não encontrar. Aí a Bíblia diz que o próprio Jesus estava ali, ela não reconheceu, mas era ele. Porque quando ele foi sepultado 3 dias atrás, ele estava ferido, machucado, com 427 cortes no corpo. Agora não há ferida, só tem a cicatriz nos punhos e nos pés, aqueles cravos de 17 centímetros, cada um deles. Maria não reconheceu, porque quando ela olhou a aparência dele já não era mais a mesma. Ele foi como um cordeiro mudo, foi sepultado como um cordeiro mudo e voltou com a aparência do leão da tribo de Judá. Por isso, 3 dias depois, Maria não reconheceu mais. Ele perguntou, mulher, por que chora? No versos 15, a quem procura? E ela, pensando que era o jardineiro que falava consigo, respondeu, Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste e eu levarei. Pensando que era o jardineiro que falava com ela, quanto na verdade era o próprio Senhor que ao lado dela estava. E por que o Senhor estava ali? Porque ele sabia que Maria não ia desistir até que o encontrasse. Você é daqueles que procura até encontrá-la ou você é daqueles que facilmente desiste? Qual é o seu nível de perseverança? Qual é o seu nível de fé? Ou o seu nível de intensidade na presença do Todo-Poderoso? Você é daqueles que quando mergulha em oração ou adoração, você é daqueles que se entrega até ter um encontro com Ele? Ou você é daqueles que facilmente desiste de orar, de buscar, de perseverar? Aqui a Escritura está nos ensinando a ser mais intenso e mais fundo, se entregar um pouco mais, orar um pouco mais, perseverar um pouco mais, mergulhar, se entregar totalmente. Quando você busca como se estivesse fazendo uma viagem no tempo, acredite. Quando você volta daquela entrega, daquela busca ou daquela intensidade, você já não é mais o mesmo. Porque você começa na natureza humana, mas você volta no poder do Espírito Santo. Foi o que Maria fez. Procurou até que encontrasse, para finalizar no 16. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se lhes disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Todo mundo naqueles dias, senhoras e senhores que me ouvem, tinha essa mulher como prostituta. Só o Senhor lhe chamava pelo nome. Quando ele chamou ela pelo nome Maria, aquela voz foi lá na divisão da alma e do espírito de Maria. Aquela voz acalentou o coração de Maria. Aquela voz trouxe segurança no interior de Maria. A aparência não era a mesma, mas a voz não mudou, continuava exatamente a mesma de antes. Maria pensou quando ele chamou pelo nome, essa voz eu conheço.
Eu sei exatamente quem ele é. Maria se prostrou e o adorou, quando pelo nome ele o chamou a mesma. Percebe que ela não voltou enquanto não encontrou quem ela procurava. Ela acreditou no que ela era capaz. Ela acreditou que ele permitiria que ela os encontrasse. Ela acreditou que não era em vão um esforço por parte dela, não era à toa. Ela acreditou que se ela fosse mais intensa, que se ela se entregasse, se dedicasse um pouco mais, ela encontraria como o encontrou. Eu pergunto para você que está me ouvindo, você vai desistir? Ou você vai ser um pouco mais intenso até que o encontre também? Você vai desistir ou você vai ser um pouco mais intenso na adoração, na busca, na entrega, na perseverança? Você é daqueles que desiste fácil ou você é daqueles que não desiste enquanto não encontrar aquilo que você está em busca? Quem é você? Sede perseverante em minhas provações, porque é minha perseverança que a gente encontra o que procuramos. Nunca deixe de procurar. Acredite, seja intenso, vá mais fundo, acredite no seu potencial, na sua capacidade, acredite na sua intuição, não deixe se levar pelos outros, se entregue totalmente, porque o que você procura, acredite você, está mais perto de você do que você pode imaginar, tá bom? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe, forte abraço, até a próxima no nome de Jesus.